Fala meu povo, mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, e o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo, né, da playlist Jornada Milionária, onde eu invisto o meu dinheiro publicamente com você, mostrando quais são os investimentos que eu estou fazendo, quais são as ações que eu estou comprando, tá bom? Só lembrando, né, que isso não é nenhum tipo de recomendação de investimento, tá bom? Eu gostaria que você tratasse essa playlist, né, como forma de apenas compartilhar uma experiência, compartilhar uma ideia e tudo mais, tá bom? Lembrando que de forma alguma é uma recomendação de investimento para você estar fazendo aí na sua casa e tudo mais, tá bom? Então vamos direto para o assunto, que é o que realmente importa. Eu peguei um dinheiro, né? Esse dinheiro ele é 8 mil reais, tá? E eu vou estar diversificando esse dinheiro, tá certo? E como que eu vou estar diversificando esse dinheiro? Eu vou estar diversificando usando a metodologia da Arca, tá bom? Já falei sobre ela aqui no canal, tá? Inclusive não fui eu, né? Eu não sou o criador dessa metodologia, tá bom? Mas eu vou te explicar como é que ela funciona basicamente. Basicamente falando, a metodologia da Arca, ela funciona em 4 pilares, tá? Onde o primeiro pilar, né, são ações brasileiras, o segundo pilar são real estates, tá bom? O terceiro pilar é o caixa, né? Então ali nesse caixa é interessante que você tenha investimentos com uma alta liquidez e uma boa segurança, tá bom? Porque como o próprio nome diz é caixa, então o caixa ele vai servir na carteira, né? Na minha opinião, como forma de você poder recorrer a um dinheiro rápido, tá bom? Aí, é claro que ele tem outras funcionalidades ali dentro da carteira, mas né, a principal para mim, né, no meu caso, é você poder resgatar um dinheiro. Então, por exemplo, você, sei lá, comprou uma ação a R$ 4, ela caiu para 3,50. Você vender essas ações para poder pegar o dinheiro para fazer alguma coisa que você está precisando, não é muito bom. Por quê? Porque você comprou a 4, caiu para 3,50, você vai estar perdendo dinheiro. Já o caixa é exatamente por isso, né? Então ali geralmente eu busco sempre estar investindo o meu dinheiro em um Tesouro Selic, um CDB com liquidez diária e tudo mais, tá bom? Então, e a última, né? Então, A de ações brasileiras, real estate, tá? O fundos imobiliários. Depois temos o C, que é de caixa, que são investimentos com uma alta liquidez e uma boa segurança, né? Uma excelente segurança. E depois nós temos o outro A, né? Que seria ações no exterior. Porém, eu não tenho ações no exterior, né? Então, tipo, eu não tenho diretamente falando, né, uma ação da Disney, uma ação da Apple, né, da Apple, sei lá como é que se fala isso daí, tá bom? Eu não tenho. Então o que eu tenho é um ETF, tá? Que eu já compartilhei uma vez aqui no canal, mas vou estar explicando para você depois o que é esse ETF, né? E como ele funciona. Então, qual que é o princípio aqui, né? Antes de eu te mostrar os prints da minha tela. O princípio é o seguinte, é você investir todos os meses fazendo uma diversificação de carteira. Por que que isso é importante, investir todos os meses e ir fazendo ao longo do tempo uma diversificação de carteira? Porque no mercado, né, na bolsa, na economia em geral, funciona da seguinte forma: se eu tenho uma coisa caindo, outra coisa está subindo. Tá? É um efeito. Se um sobe, outro cai. Se o outro cai, o outro sobe. Tá bom? E é aí que entra a diversificação de carteira. Porque pensa comigo, você tem ali investimentos no Tesouro Selic e você tem investimentos em fundos imobiliários. Quando a gente está tendo uma queda na taxa Selic, que é o que vem acontecendo atualmente e creio que é o que vai continuar acontecendo nos próximos meses ou nos próximos anos, tá bom? Que é o que tudo indica, pelo menos. O que que acontece? Você tem de um lado uma renda fixa se desvalorizando. Por quê? Porque a Selic está caindo, né? Então, por exemplo, o Tesouro Selic ele rende, tá? É exatamente a taxa Selic. Então, se eu tenho uma taxa Selic caindo, o Tesouro Selic ele está caindo também. A rentabilidade do meu Tesouro Selic está caindo. Por outro lado, eu tenho uma renda variável se valorizando cada vez mais, por exemplo, fundos imobiliários, tá bom? Então, de um lado você tem uma Selic caindo, do outro você tem fundos imobiliários, uma renda variável se valorizando cada vez mais. E quando você tem essa diversificação de carteira, ou seja, um pouco ali, um pouco lá, um pouquinho imóvel, um pouco empresa de carro, né? Só para ilustrar aqui, o que acontece é que você muito difícil, né? Eu acho que é quase que impossível, digamos assim. Não vou dizer impossível, não vou falar que é impossível porque é possível sim. Mas, tipo assim, as chances são menores de você ter uma queda muito alta, né? Porque faz de conta que você tem seu dinheiro tudo no Tesouro Selic, tudo em renda fixa. Porra, renda fixa começou a cair, você vai ser muito afetado. Por quê? Porque 100% do seu patrimônio está em uma única caixa, tá? Então, o princípio aqui é aquele velho ditado, né? Não coloque seu dinheiro em um ovo, né? Coloque em vários ovos distribuídos em várias cestas, porque se uma cesta cair, vai quebrar um, dois ovos e você vai ter outros, tá bom?
Só lembrando aqui que quando se trata de investimentos em empresas, em fundos imobiliários e tudo mais, é muito importante que você tenha uma metodologia. É muito importante que você siga um plano. O plano que eu sigo aqui, a metodologia que eu uso é a metodologia da área. Você pode usar a metodologia que melhor se encaixa para você, tá bom? Lembrando que o dinheiro ele é seu e você faz o que você quiser. Então você pode, sei lá, se você quiser colocar tudo em renda, você pode colocar, porque você é muito conservador. Agora, se você tiver um perfil muito arrojado, você pode colocar tudo em renda variável, investir tudo nas empresas, tá? Você faz o que você quiser e o dinheiro é seu. Mas por que é importante você ter uma metodologia e um plano? Tá? Eu sempre gosto de trabalhar com um plano. Então, por exemplo, pô, daqui um ano eu vou ter tantos por cento a mais do que eu estou tendo. Tipo, eu tenho 10 mil, no próximo ano eu quero ter 20. Por que é bom você ter um plano e uma metodologia? Porque você vai sempre investindo. Isso te ajuda a ter constância ao longo do tempo, tá bom? Então, tem a sua própria metodologia e tem os seus planos, tá bom? E agora sim, vamos para os dados, tá? Vai estar aparecendo aí na tela para você os prints de alguns investimentos que eu fiz, de alguns não, tá? De todos os investimentos que eu fiz. Eu só não gravei, né, eu fazendo os investimentos, porque eu tenho até a câmera que eu uso para gravar, é a câmera do meu próprio celular, né? Então, tipo assim, eu não consegui, por exemplo, gravar a tela e ao mesmo tempo me gravar, tá? Então, o que eu fiz? Eu fui lá, fiz essa operação, né, e tirei print, né, da tela e vou estar compartilhando aí com vocês, tá bom? Então, segundo os dados aqui, né, que eu preparei para você, eu vou estar fazendo a diversificação desses R$ 8.000. Então, olha como é que ficou. Ficou em Klabin, que é uma das empresas que eu tenho, vai ser R$ 500 distribuído em Klabin, 500 em Taurus Armas, 500 em Banco do Brasil e 500 em Vale. Já em fundos imobiliários vai ser R$ 666 em BCFF11, CPTS11 também e XPML11 também. Depois a gente vai estar fazendo um aporte de R$ 2.000 em renda fixa e depois um aporte de R$ 2.000 no ETF IVVB11. Bem, e como você pode ver, tem vários investimentos aí, vários aportes que eu fiz diversificando os dinheiro, né, diversificando os R$ 8.000 que eu falei. Porém, eu vou dar destaque aqui em dois deles, que é o BCFF11 e o IVVB11, tá bom? Por que eu vou estar dando destaque? Porque geralmente são esses dois tipos de ativos que às vezes acaba confundindo a cabeça do investidor. Porque, por exemplo, fica muito mais fácil você chegar para a pessoa e falar assim, ó, eu invisto na Coca-Cola, então eu tenho cotas da Coca-Cola, eu invisto na Coca-Cola, do que você chegar e falar assim, ó, eu invisto em um ETF que replica um índice e esse índice, né, vai seguindo e o ETF acompanha esse índice e a minha rentabilidade vem de acordo com este índice. Então, você pode perceber que é muito mais complexo, digamos assim, você falar que investe em um ETF do que você falar que investe em uma determinada empresa. A mesma coisa ocorre para os fundos de fundos, né, que seria o caso do BCFF11. Então, eu vou estar explicando para você de uma forma bem simples o que é o IVVB11 e o que é o BCFF11. Tá bom? Lembrando que eu já expliquei isso em outros vídeos, tá? Mas eu vou estar sempre, não custa nada, né? A gente sempre refazer, né? Explicar de novo, né? Lembrando que repetição leva à perfeição. E em questão das empresas, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou estar fazendo outro vídeo só falando de empresa, só falando de indicadores, tá bom? Para você poder aprender mais, tá bom? Lembrando que esse canal aqui ele foi criado com o intuito da gente compartilhar conhecimento e informação, tá bom? Então vamos lá. O que seria o IVVB11? O IVVB11 ele nada mais é do que um ETF. E um ETF, quando você entra na bolsa, ele é muito parecido com uma ação. Por quê? Porque você entra na bolsa, por exemplo, Klabin, né, que é uma das empresas que eu tenho. Você vai lá e compra uma, duas cotas de Klabin, tá? Você pode entrar no mercado fracionário se você não tem o dinheiro para comprar acima de 100 cotas, né? Então você entra no mercado fracionário, compra uma, duas, três, quatro cotas lá e tudo mais. O IVVB11 ele funciona da seguinte forma: você compra ele por cotas, tá bom? E não tem mal algum em você comprar, por exemplo, no mercado fracionário, uma, duas, três cotas. Você pode analisar ali que Vale, Banco do Brasil, por exemplo, eu comprei tudo no mercado fracionário. Por que eu comprei no mercado fracionário? Porque eu não tinha dinheiro para comprar acima de 100 cotas.
tá bom? Então, se você não tem dinheiro, tipo assim, uma cota vale R$ 50, então se eu comprar 100 cotas vai valer 5 mil. Tipo assim, cara, pode ficar despreocupado, tá bom? Entra no mercado fracionário, compra de 2, 3, tá? Vai no seu tempo, tá ok? Então, voltando pro IVVB11, ele é um ETF que tem um comportamento na bolsa como uma cota, como uma empresa. E você vai comprar este ETF. E os ETFs, geralmente, né, como é o caso do IVVB11, ele vai replicar um índice, tá bom? E que índice que ele vai replicar? É o índice do S&P 500, tá bom? E o que é o índice do S&P 500? O que seria o S&P 500? O S&P 500 nada mais é do que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá bom? Então esse S&P 500, ele é constituído pelas 500 maiores empresas listadas em bolsa dos Estados Unidos e ele tem um índice, que é o índice do S&P 500. E a função do IVVB11 é acompanhar este índice. Então, quando você investe no IVVB11, automaticamente, de certa forma, você está se expondo ao dólar, tá bom? E qual que é a principal diferença, né, que tem entre você comprar o IVVB11, né, já que eu falei que o IVVB11, né, é um ETF e tem as cotas de uma empresa e que os dois se parecem muito. Então, logo, qual que é a principal diferença de um para o outro? A principal diferença é que quando você compra a cota de uma empresa, essa cota vai te pagar o dividendo, essa empresa vai te pagar o dividendo, você vai ter o dividendo yield. Então ali uma vez a cada semestre, uma vez a cada 4 meses ou a cada um ano, tá? Lembrando que cada empresa tem o seu comportamento, né? Tem sua particularidade, né, de pagamento, mas acontece que ali você vai ver o pagamento do dividendo. Já um ETF, não acontece isso. Então, quando você compra um ETF, você não vai ver ali, por exemplo, a cada semestre, caindo ali uma parcelinha do que você investiu. Por quê? Porque o dinheiro ele é reinvestido no próprio ETF. Então, ao invés de você ver o dinheiro caindo na sua conta, você vai ver o ETF se valorizando mais. Então, por exemplo, você comprou por 200, foi para 202, foi para 203, 204, 205, 206, tá? A mesma coisa se ele cair. Cai para 198 e por aí vai. Essa é a principal diferença, tá bom? Agora, já indo para o BCFF11, que é um fundo de fundos, né, o que seria? Funciona da seguinte forma. Quando você vai comprar uma cota de um fundo imobiliário, por exemplo, esse fundo imobiliário, ele fala assim, ó, eu vou comprar um prédio aqui, tal, mas eu não tenho dinheiro, junta não sei quantos investidores aí, cada um dá um pouco, a gente compra o prédio aqui, depois a gente divide os lucros. Beleza, isso daí é um fundo imobiliário. Fechou? Tranquilo, sem nada complexo. O BCFF11, ele funciona da seguinte forma. Ele vai pegar cotas de vários outros fundos imobiliários. Então, por exemplo, tem o carinha número 1, por exemplo, tem o João ali da esquina. O João ele comprou um prédio, ele tem um fundo imobiliário. E o fundo do João tem cotas, né, para as pessoas se tornarem sócios do fundo do João. Mas só que aí na outra esquina também tem a Maria, né? E a Maria, ela também compra vários imóveis, né? É uma organização ali muito grande, tem uma boa gestão e ela emite cotas para o pessoal comprar o fundo dela também, né? Para se tornar cotistas, tá certo? Então aí, mesmo BCFF11, por exemplo, eu sou o BCFF11. Aí eu falo assim, João, eu acho que eu vou comprar a sua cota. Aí eu vou lá e compro a cota do João. Comprei a cota do João. Aí eu vou lá, chego na Maria e falo assim, Maria, eu gosto muito do seu serviço, você é uma excelente profissional, vou comprar suas cotas também. Aí você vai lá e comprou as cotas da Maria. Você pode perceber que eu sou um comprador de cotas. Então eu compro a cota de um fundo ali e compro a cota de outro fundo lá. Eu pego o dinheiro que o pessoal investe e vou comprando as cotas de vários outros fundos imobiliários. Essa é a função do BCFF11. É isso que basicamente falando ele faz. O BCFF11 ele é um fundo de fundos. Então quando você coloca dinheiro nele, o seu dinheiro é usado para comprar cotas de vários outros fundos imobiliários. E isso é muito bom. Por que eu gosto disso? Porque automaticamente você consegue fazer uma diversificação muito ampla no mercado imobiliário. Tá bom? Sem precisar se preocupar. Então, BCFF11, eu gosto dele por causa disso. Só lembrando que não é uma recomendação de investimento. Eu espero que você tenha gostado. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem simples, um vídeo bem caseiro, como eu falei. Eu pretendo adotar esse tipo de formato de vídeo porque eu acho que seja muito mais natural, né? Tanto para mim quanto para vocês que estão me assistindo, tá? Aos poucos a gente vai se adaptando, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui. Valeu.